Uma coisa que também que a irmã citou, que eu achei muito interessante, é a respeito dos salmos, né? Os irmãos aí cita a respeito dos salmos, que os salmos não servem para nós. Eu digo assim, irmãos, a Bíblia inteira, ela serve para nós, toda ela. Porque se não servisse para nós, não faria sentido a gente ficar estudando a Bíblia, né? Então, ela serve para nós. E, mas o que serve para nós da Bíblia não é o histórico, não é a parte histórica da Bíblia. O que serve para nós é a revelação. Então, por exemplo, abre em Salmos, só para a gente dar uma pinceladinha rápida aqui, para a gente não ficar preso, tomando muito tempo dos irmãos. Quando eu vou em Salmos, por exemplo, você vai adquirir, vai ter aqui revelações extraordinárias. Mas o Salmo, muitas vezes, ele não é compreendido, tá? Aquilo que o irmão Valdecir falou no princípio ali, que ele começou a falar, é que o próprio Jesus, ele diz, irmãos, que os homens, eles sempre olharam para a Escritura com o olhar errado. Talvez você tenha que corrigir seu olhar também para as Escrituras. E o que acontece? Quando eu olho para as Escrituras com o olhar errado, eu vou entender de forma errada, não vou compreender. E aí o que acontece? Aquilo que os irmãos muitas vezes estão colocando aí, não bate as informações, não fecha a conta, né? Essa é a palavra que os irmãos usam, né? A conta não fecha. Por quê? Porque às vezes você está olhando com a perspectiva errada para aquilo que é a revelação naquela história. Aí você não consegue fazer a conta fechar. Mas o problema não é que Deus não revelou, o problema é que eu ainda não compreendi, porque Deus já revelou. O próprio apóstolo Paulo, em Colossenses, ele vai dizer que tudo que estava oculto, tudo, ele não fala algumas coisas, ele fala tudo que estava oculto, que fosse para nós. Irmão, é lógico que Deus é muito maior do que tudo isso, mas tudo que era para nós, que cabe a nós, tanto nesse tempo, como coube para eles no passado, e caberá também para aquelas pessoas que virão no futuro, tudo que era necessário já está revelado. Não tem mais nada para revelar. Nada. Para a humanidade, enquanto estiver aqui, não tem mais nada para revelar. Porque o mistério que esteve oculto, sim, mas ele foi revelado. Então, se ele foi revelado e eu não compreendi, o problema está onde? Está na revelação ou está no entendimento? Então, é isso que a gente precisa entender. O Salmo 2:1. Acharam aí? Era assim, ó. Por que as nações se enfurecem tanto? Isso aqui foi no tempo lá do Davi. Isso aqui está dizendo a respeito de quem, tá, irmãos? Você tem que entender aqui a revelação. Por que as nações enfurecem tanto? Hoje acontece a mesma coisa. Isso aqui não muda nunca, nunca vai mudar isso aqui. Isso aqui vai sempre acontecer. Por que as nações se enfurecem tanto? Porque perdem seu tempo com planos inúteis. Então, o que ele está dizendo? Que as nações, os homens, tá, irmãos? As comunidades, elas se enfurecem muito, tá? E perdem muito tempo com planos inúteis. Isso pode estar falando de mim e de você. Tá? Então, eu tenho que entender a revelação aqui. Você é muito enfurecido, tá? Ou afoito, ou nervoso, ou irado, ou você anda aí muitas vezes fazendo coisas que não está trazendo proveito para vocês, e nem para a comunidade, nem para a família. Vocês se enfurecem muito porque vocês perdem tempo com planos inúteis. Os reis da terra se preparam para a batalha. Então, se preparam. Então, ali a pessoa, ela vai ter uma adversidade, ela vai ter um problema, ela se prepara para aquele problema dela, não é? E os governantes conspiram juntos contra o Senhor. O que é conspirar contra Deus, irmão? Se é possível o homem conspirar contra Deus, onde que está essa conspiração? Como que eu posso atingir Deus com algum tipo de golpe, né? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso atingir Deus de forma que eu possa feri-lo, ou magoá-lo, ou danificar o dia dele ali? Hoje o dia de Deus não tá bom porque o irmão Arlindo fez tal coisa. Quando que isso acontece? Nunca. O irmão Arlindo estava muito bem na igreja
entregou o cargo dele lá, saiu da igreja, agora Deus está tão magoado, né, com o irmão Arlindo. Isso acontece, irmão? Nunca. Nunca acontece. Então, os reis, eles geram seus planos, os governadores, eles geram seus planos e eles conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. E os homens pensam assim, irmãos, olha, vamos quebrar essas correntes. E eles dizem, vamos nos libertar da escravidão. É o que os homens pensam. Eles acham que o viver Deus é uma escravidão. A maioria acha que viver Deus é uma escravidão. Irmão, vamos ler a Bíblia aí. Eu não, estou muito bem assim e tal. Vamos entender Deus. Não, estou muito bem assim e tal. Eu acho, pelo contrário, irmãos, entender Deus é a libertação. Escravidão é o que eles vivem. Tá? Os irmãos aqui podem testificar isso aqui. Escravidão é o que as pessoas que não entendem, que não conhecem, é o que eles vivem. Tá? Os que conhecem estão se libertando, estão se tornando libertos. Aí o próprio salmista, ele escreve assim, aquele que governa nos céus, ele ri. Então, o governo dos homens é governado a partir do quê? A partir de Deus. E Deus dá risada dos homens que acham que pode ser igual um Caim, irmão, se separar dele. Aqui entra o Caim, entra a humanidade, tá? Entra aqueles que querem se separar de Deus e acham que pode viver longe de Deus. Irmão Arlindo, eu estou vindo aqui nos estudos com os irmãos, eu estou próximo de Deus, mas tem uma pessoa que é aqui da minha casa que ela não quer saber desses estudos, então ele está longe de Deus. Está longe da vontade de Deus, está longe do querer de Deus, está longe da palavra de Deus, então ele está longe de Deus. E aí Deus, ele olha e fala assim, olha, tem que dar risada dessa situação. Eu tenho que rir dessa situação. Por quê? Por que o Senhor zomba deles? Então Deus, ele é humorado, bem humorado, né, irmãos? Isso é uma coisa que a gente entende da parte de Deus, ele é bastante humorado, né? Ele dá risada dos homens que pensam essas coisas estranhas aí. Então o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz, presta bem atenção aqui nesse versículo 6. Olha como que o salmista relata, irmãos, a história. Deus, ele diz, eu estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. Eu estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. Qual que foi o rei que foi estabelecido no monte Sião? Todo mundo sabe. Isso aqui é uma coisa que todo mundo entende, né? Então, o rei que os homens pensam, né, irmãos, que estão reinando, que estão ali com controle das situações, né? Esse rei que pensa assim, que pode se afastar de Deus e viver a sua própria vida, é basicamente aquilo que eu tenho falado para os irmãos. Isso aqui é o viver do conhecimento do certo e do errado, irmãos. Esses são os reis que zombam de Deus. Esses são os governadores que zombam de Deus. Aqueles que acham que a vida é a partir do certo e do errado. Esse povo está zombando de Deus e Deus está dando risada. Por quê? Porque o meu rei já foi estabelecido no trono em Sião. Aí ele diz assim, olha, versículo 7. O rei proclama o decreto do Senhor. Então há um decreto que esse rei proclama. É um decreto que está sendo proclamado dia após dia, tempo após tempo. Sobre quem? Sobre nós. Esse decreto está sendo proclamado, irmãos. E qual é o decreto? O Senhor me disse, você é meu filho. Você é meu filho. Hoje eu estou gerando você. Eu hoje o gerei. Você não entendia isso, mas quando vem o entendimento, aquele entendimento gera um filho, que sempre foi filho, mas nunca entendeu que era filho. Mas ele é gerado agora nesse entendimento. Aí ele fala assim para o filho, basta pedir e lhe darei as nações como herança,
a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes. Olha o que ele fala para aqueles reis que acham que pode viver do conhecimento do certo e do errado, tá, irmãos? Sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Isso aqui, governantes aqui, não são os reis lá estabelecidos, não. Isso aqui somos nós que achamos que estamos governando, tá, irmãos? Isso aqui é para nós. Isso aqui é revelação eterna, não é revelação para eles naquele tempo lá só. Embora isso aqui está sendo dito lá, mas isso aqui tem revelação eterna. Então, eu achar, irmão, se eu pensar que eu estou governando sem Deus, eu entro aqui, então, nessa situação de que Deus está rindo de mim. Deus está zombando de mim e está dizendo, olha, não, meu filho Arlindo, o rei foi estabelecido no Monte Sião, não é você que é o rei. Não é você que reina em vida, igual os irmãos falam aí, entendeu? Você não reina em vida. Você simplesmente está sendo reinado. Essa glória de reinar, ela é única e exclusiva do Cristo de Deus, ela não é dos homens. Os homens não reinam, entendeu? Só Cristo reina. Ele é o rei estabelecido. Não somos nós os reis estabelecidos, irmãos. Se eu reinasse, então haveria muitas divisões de reino. Por exemplo, eu reino, a Creuza reina em vida, o Valdeci reina em vida, e quando houver um entendimento diferente, vai ter guerra de novo? Entendeu? Então nós não reinamos. Quem reina sobre nós é o cabeça, é o Cristo, é aquele que foi estabelecido por Deus. Então, quando ele reina, o meu entendimento passa a ser em comum acordo com o entendimento dos irmãos que estão aqui. E nós concordamos, tá, irmãos? Aqui na terra e é ligado no céu. Porque nós somos reinados, tá? E aí é ligado no céu. Então, portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com temor, sujeitem-se a quem? Ao Filho. Onde está o Filho, irmão Arlindo, para que eu possa me sujeitar a ele? O Filho está aqui dentro, irmãos. Eu tenho que me sujeitar ao Filho que está aqui dentro. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Então, tem revelações aqui extraordinárias, irmãos. Tem revelações aqui que são maravilhosas em Salmos. Como, pois, a gente vai dispensar os Salmos? Então, nós não podemos dispensar os Salmos. Porém, vamos colocar assim, porém, se eu pegar o histórico aqui e viver esse histórico aqui, eu vou estar numa posição errada. Por quê? Porque eu vou estar antes da cruz. E se eu estiver antes da cruz, eu estou numa visão errada, numa posição errada, porque de fato hoje nós estamos onde? Depois da cruz. Então eu não posso olhar para isso aqui como se isso aqui um dia irá acontecer. Eu tenho que olhar para isso aqui e dizer, isso aqui um dia aconteceu, isso aqui já aconteceu. Um dia isso aqui foi histórico, hoje ele é eterno, é revelação eterna. Isso, ele faz parte de mim, dentro daquilo que é a proposta do reino de Deus, que está dentro de mim. Então, dentro de mim eu tenho governadores, irmãos, que podem estar querendo governar por si só. Esses governadores governam em cima daquilo que é certo e em cima daquilo que é errado. Então é certo eu fazer isso, eu vou e faço. É errado fazer isso, eu vou e não faço. Pensando sempre em estabelecer um reino em cima do certo e do errado. Só que o reino de Cristo, ele é estabelecido em cima da vida e não do certo e do errado. É a vida que revela Deus. Tá? O mais importante para nós é o que nós temos ou o que nós somos. Você vive em cima daquilo, mediante aquilo que você tem, que você possui, que você faz, que você gera, ou em cima daquilo que você é.
O entendimento seu é em cima daquilo que você traz de entendimento no seu dia a dia de certo e de errado, ou em cima daquilo que é a vida. Então, em cima do entendimento do certo e do errado, eu sou capaz de crucificar o meu irmão. Sou capaz de crucificar qualquer um que não esteja de acordo com o meu certo, ou esteja naquilo que é o meu errado. Sou capaz de crucificar ele. Mas entendendo a vida e vivendo pela vida, eu vou entender que, em favor do meu irmão, eu me crucifico o tempo todo. O tempo todo. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith